Olá, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa disciplina Introdução à EAD. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Ivan Oliveira e hoje nós vamos dar início à nossa segunda aula da unidade 2, que tem por título Organização e Processos na EAD. Os objetivos da aula de hoje são conhecer a organização de sistemas de educação à distância, entender o papel do aprendiz na EAD e conhecer estratégias de aprendizagem e características do aprendiz na educação à distância. Nós vamos utilizar como texto base o texto de Paula Marisa Zedu Aliprandini, que tem por título Estratégias de aprendizagem utilizadas por estudantes na educação à distância, implicações educacionais, de 2014. E também utilizaremos alguns trechos de outras obras de referência complementar. Para iniciar a aula de hoje, vamos fazer algumas questões iniciais que nortearão o nosso entendimento e a nossa discussão. Como, por exemplo, como se dá o processo de aprendizagem por meio das tecnologias? Qual o papel do aprendiz na EAD? E que habilidades os aprendizes devem desenvolver? Então, essas são questões que nortearão um pouco a nossa discussão, das quais nos farão compreender como ocorre o processo de aprendizagem, o papel do aprendiz, não somente do aprendiz, mas do professor e dos outros sujeitos envolvidos no processo de mediação, e as habilidades que os aprendizes devem desenvolver. Vamos começar falando um pouco sobre a organização dos processos na educação à distância. A primeira coisa a se falar é sobre o processo de comunicação. Como se dá e como acontece a comunicação nos processos da educação à distância? Então, a primeira coisa que nós podemos dizer é que hoje há uma tendência, uma expectativa, de que a comunicação nos processos pedagógicos de educação à distância seja uma comunicação dialógica e interativa. O que é que isso quer dizer? Por dialógica, nós queremos dizer que a comunicação entre os sujeitos envolvidos no processo de educação em AD deve ser um diálogo, né, e não um monólogo. Ou seja, não somente o professor fala, não somente o professor é o sujeito ativo, mas há um diálogo entre os sujeitos. Ou seja, os estudantes, os cursistas também têm seus espaços de fala, seus espaços de autonomia e de diálogo. E, por haver esse diálogo, também há uma interação entre os sujeitos envolvidos no processo e também uma interação com a tecnologia, que é o meio pelo qual ocorre esse processo, conforme nós já vimos na aula passada, que é uma das características da educação à distância, ser mediada pelas tecnologias. Tá? Então, esse é um processo de comunicação que ocorre por meio de duas mediações básicas, a mediação tecnológica e a humana. Sobre a mediação humana, ela é realizada por intermédio de uma organização de apoio, composta por coordenadores, professores, tutores, produtores de material didático, enfim, toda uma equipe que é envolvida em um curso realizado à distância. Então, nos cursos EAD, né, não há somente o professor e o aluno, por assim dizer, né? Há toda uma equipe envolvida e há toda uma rede de processos de comunicação. Além do professor, há o tutor, há os coordenadores, há a equipe pedagógica, profissionais, como, por exemplo, psicólogos, pedagogos, revisores, produtores de material didático, toda uma equipe que é envolvida por meio de um projeto pedagógico. Né? Então, essa comunicação ela existe entre vários sujeitos que fazem parte desse processo. Tá bom, pessoal? Outro processo que ocorre é o que nós chamamos de mediação pedagógica. Mas o que é exatamente a mediação pedagógica? Mediação pedagógica é a atitude ou comportamento do professor que se coloca como um facilitador, um incentivador ou um motivador da aprendizagem, que se apresenta com disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem.
Moran, 2013. Então, quando nós falamos em mediação pedagógica, nós estamos falando de um papel específico do professor, que se coloca não mais como o detentor do conhecimento ou aquele que vai repassar o conhecimento para outro sujeito, mas como um sujeito que faz a mediação, a ponte entre o estudante e o conhecimento, certo? Então, é aquele que facilita a aprendizagem. Então, o processo de mediação pedagógica, ele envolve principalmente o professor da disciplina, que é aquele sujeito que será a ponte, a mediação, o facilitador, né, do acesso ao conhecimento por parte dos estudantes, mas também outros sujeitos participam desse processo de mediação pedagógica, tá bom? Por exemplo, os tutores. E aí nós estamos falando do processo de tutoria, que faz parte da mediação pedagógica. O tutor, ele é um sujeito, né, que participa, desculpem, do processo de mediação. Ele tem um papel importante na EAD e no desenvolvimento dessa mediação pedagógica. A sua atuação se baseia em atividades que influenciam no desenvolvimento do processo educativo. Ele pode também contribuir como facilitador, mediador, orientador das ações que serão desenvolvidas nesse ambiente, Peters 2003. Então, o tutor, ele também exerce um papel semelhante ao do professor. Então, nós temos aí essa figura, esse sujeito, que normalmente não existe na educação presencial, vamos dizer assim, ou se existe, não é tão comum assim. Então, no processo EAD, nós temos também, além do professor e de toda a equipe envolvida, nós temos também o tutor, que exerce também um papel de mediador pedagógico, tá? Pois ele exerce funções mais próximas ao estudante, né? Inclusive com atendimento presencial, vamos dizer assim. Então, o processo de tutoria, né, nas atividades de acompanhamento e mediação pedagógica, o tutor possui atividades semelhantes e associadas ao papel do professor. A tutoria na EAD tem a característica de orientar os trabalhos acadêmicos, conduzindo o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, instigando-os à busca de conhecimentos, despertando os mesmos o sabor pelo saber, de forma a manter o aluno em constante aprendizagem. Então, o tutor, ele é um professor também, né? É um mediador do processo pedagógico, que está ali mais próximo dos estudantes e é aquele sujeito que acompanha o cursista durante todo o seu curso, né? Uma vez que os professores das disciplinas costumeiramente vão se modificando. E com relação ao papel do estudante, né? Como é que nós encaramos o estudante na dimensão da educação à distância? O estudante na educação à distância, né, com seu comportamento e características próprias, destaca-se por constituir elemento central do processo e a aprendizagem regulada tem sido considerado elemento-chave para o sucesso na EAD. Então, todo esse processo ele tem como centro, né, o cursista, o estudante ou a estudante. Mas o estudante, a estudante na EAD tem características próprias. E uma das características principais é o que nós chamamos de aprendizagem autorregulada. O que isso quer dizer? Que o próprio estudante, ou a própria estudante, tem autonomia e é responsável por sua aprendizagem. Tá? Então, ele tem autonomia e tem responsabilidade na sua aprendizagem. Então, quais são as características do aprendiz na EAD? Justamente a autonomia para buscar novos conhecimentos, propor estratégias, né, resoluções e autorregulação. O que isso quer dizer? Que o próprio estudante é responsável, né, por se autorregular, né, por se fiscalizar, por se, vamos dizer assim, fiscalizar, vamos dizer assim, nesse tipo, autorregular, né? Estabelecer seus horários, suas metas, seus objetivos, saber se está cumprindo ou não os prazos. Então, existe essa flexibilidade, essa autonomia. São as duas principais características que um aprendiz na EAD deve desenvolver, tá bom? A sua autorregulação, né? Ou seja, a sua responsabilidade por a sua aprendizagem, por participar do processo de maneira adequada, tá bom? Então, assim, esse processo,
essa visão, né, de um estudante autônomo, autorregulado, ativo, né, ela faz parte de toda uma revolução de uma teoria cognitiva, né, que mudou a concepção desse processo de ensino-aprendizagem, né, que antes entendia o estudante como um ser passivo, que recebia conhecimentos, e um dos grandes responsáveis no Brasil e no mundo por mudar essa ideia do estudante passivo, aquele que recebe o conhecimento que é vazio, foi o grande filósofo, né, pesquisador e professor Paulo Freire, né, que trouxe, que revolucionou no sentido de bater nessa tecla, de considerar os estudantes como sujeitos ativos, não aqueles que só memorizam, mas um sujeito que autônomo, que também propõe novas formas de conhecimento, que participa desse processo de conhecimento ativamente, tá bom? Então, o aprendiz compreendeu a aprendizagem como um processo ativo, que ocorre dentro do aprendiz e que pode ser por ele influenciado. Então, para que o estudante ou a estudante possa desenvolver melhor, né, suas habilidades no processo e aprender, é preciso que desenvolva estratégias de aprendizagem. E o que são estratégias de aprendizagem? São processos, comportamentos ou pensamentos que são empregados por um indivíduo para alcançarem os objetivos de uma determinada aprendizagem. Ou seja, são procedimentos para se chegar a um objetivo de aprendizagem. Então, para você aprender, é necessário que você desenvolva estratégias de aprendizagem, né? Que você faça planejamentos, estabeleça de que forma você vai aprender, se é por meio da leitura, se é por meio de videoaulas, né, que você vai fazer, se é por meio de exercícios, como é que você vai aprender? Qual é a sua maneira própria de aprender? Né? Cada indivíduo tem uma maneira singular de aprender que não é igual à de todos os outros. Então, é necessário que você se conheça e que você desenvolva estratégias de aprendizagem, né? Desenvolva estratégias de leitura, tá bom? Para que você possa aprender determinado tipo de conhecimento. Ou seja, estabelecer um objetivo, né? É aprender, né? Ter acesso àquele conhecimento, desenvolver aquele conhecimento. E meios, formas de você atingir esse objetivo, tá bom? Uma das estratégias de aprendizagem são as chamadas estratégias cognitivas, tá bom? Que são aquelas utilizadas especialmente para ajudar o aprendiz a assimilar as informações quando estão diante de uma tarefa. Então, refere-se a comportamentos e pensamentos que influenciam o processo de aprendizagem. Então, as estratégias cognitivas são aquelas estratégias que você vai desenvolver, né? Então, como é que você vai aprender determinado conteúdo? É lendo, é assistindo, é cantando, vamos dizer assim, é por meio de gráficos, é por meio de desenhos, tabelas. Então, como é que você vai? Então, você tem que estabelecer essas estratégias cognitivas também, né? E de problematização, para que você possa aprender determinado conteúdo, tá? E também existem as estratégias metacognitivas, que dizem respeito à autorregulação, que é o conhecimento, né? O autoconhecimento de como você aprende. Então, você deve desenvolver o conhecimento de aprender a aprender, é o que nós chamamos de aprender a aprender, são estratégias metacognitivas. Como é que eu faço para aprender determinados tipos de conhecimento? Então, eu tenho que aprender a aprender, ou seja, me conhecer, que forma que eu, quais as melhores estratégias, melhores maneiras que me motivam e de quais são as melhores estratégias nas quais eu tenho melhor rendimento. Então, você deve se conhecer, se programar, né? Saber como é que você faz, qual é a sua melhor maneira de aprender, tá bom? Ainda falando sobre as características dos estudantes na EAD, né? Os estudantes que estudam na educação à distância, dentro da autonomia e da autorregulação, precisam desenvolver algumas habilidades, né? Como, por exemplo, ser flexível. O que é ser flexível? Nós estudamos na aula passada, né, que a EAD ela tem uma característica de flexibilidade de tempo e de espaço. A mesma coisa, o estudante deve ser flexível, se adequar a essa flexibilidade de tempo e de espaço, né? Perceber quais são os melhores momentos para fazer as suas leituras, assistir os seus vídeos, né? Os melhores dias, se organizar. E essa é outra característica, né? Ter disciplina e organização. Existe um senso comum
que acha que a educação à distância ela é mais fácil, né? Por ser justamente mais flexível, então posso fazer de qualquer jeito, a qualquer hora. Não é exatamente isso. A flexibilidade diz respeito às melhores estratégias que você desenvolve, né, de tempo e de espaço para você poder estudar. E nessa flexibilidade é necessário ter muita disciplina e organização, tá bom? Se organizar, porque com o passar do tempo é capaz do estudante ir se perdendo, deixando passar as atividades, deixando para o final do curso, e isso pode prejudicar a aprendizagem ou até mesmo, né, o curso, né, a disciplina. Outra característica importante é saber conciliar estudo e trabalho. Nós sabemos que a grande maioria dos estudantes em AD trabalham, né, ou têm outras atividades. E é necessário que você, dentro dessa organização, encontre um tempo e um espaço para você dedicar ao estudo, tá bom? Já que você tem outras atividades, trabalho, família para fazer. Então, é bastante difícil isso, você conseguir se organizar, mas é uma necessidade, tá bom? Porque isso é um fator que influencia muito no seu rendimento. Outra característica é ter proatividade. Né? Proatividade com o quê? Com as tecnologias. Então, o estudante em AD, ele precisa estar sempre procurando desenvolver as suas habilidades com o uso e o manejo de tecnologias, de computador, de celular, justamente para ajudá-lo. Porque, como nós já dissemos, né, essa mediação ela é tecnológica, por meio das tecnologias. Então, é importante que o estudante na EAD procure sempre se atualizar e ter o domínio das tecnologias. E, finalmente, é necessário ser motivado, porque sem motivação é muito fácil desistir. Então, é necessário que o estudante ou a estudante tenha um propósito, né, uma motivação para aquele curso, ter sempre em mente por que você está fazendo aquele curso e por que você vai terminar, vai concluir de maneira, né, aquela disciplina, aquele curso. Então, ter a sua motivação, ter a sua meta, tá bom, pessoal? Essas são algumas características, ok? Para a aula de hoje, nós utilizamos, além do texto base, essas referências bibliográficas, tá? Então, obrigado, por hoje é só. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo por meio da plataforma, do e-mail ou então pelo canal no YouTube. Um abraço para todos e até a próxima. Até mais.